Olá, hoje eu quero conversar com você sobre fim de ano. Estamos no final de 2023, pouco menos de um mês para o Natal, um pouco mais de um mês para o final do ano, e sempre nessas datas, nessas ocasiões, as pessoas têm o hábito de fazer um balanço geral de como foi o ano passado, o ano que está se findando. E fazer esse tipo de avaliação sempre é muito bom, sempre é muito saudável, quando as pessoas começam a verificar o que aconteceu. Se houveram mudanças significativas, se conseguiram prosperar em seus objetivos, talvez de saúde, objetivos de trabalho, familiar, na vida pessoal, verificar onde estava, onde está agora, se avançou na caminhada da vida, ou se está estagnado, ou quem sabe retrocedeu. Sempre é bom olhar para trás e ver tudo que conquistou. Lembrar de uma viagem que foi feita, um sonho realizado, quem sabe. Talvez também tenha trocado de carro, conseguiu conquistar um carro novo, né? Quem sabe uma nova residência, um apartamento, que tenha mudado de trabalho também, que um salário melhor, com um cargo melhor, conseguiu melhorar o seu estado de saúde. Muitas pessoas precisam só melhorar a qualidade da sua saúde, da sua vida, né? Ser uma pessoa mais saudável. Então, nesse final de ano, sempre é bom fazer esse balanço. Mas muitos podem ter sido as conquistas, e a gente sabe que nem só de conquistas, né? Às vezes a gente tem alguns desafios que se apresentam pelo caminho, né? E porque nem tudo são flores, nem tudo é vitória. Então, muitas vezes um ano que parece ser próspero, que vai ser muito bom, às vezes nos aparecem, nos pegam de surpresa. Quem sabe se tomou um caminho diferente, né, do planejado, se teve um desvio de rota. Talvez a perda de um emprego tenha sido um desvio, né? E dependendo da situação, do cargo, do emprego que se perdeu e da idade em que esteja, seja um desafio bastante grande, né? Muitas vezes o mercado de trabalho não está tão propenso. Ou será que foi talvez um desafio de saúde que estava comprometida, forçando a pessoa a uma parada da caminhada, né? Que deixou sem ação, impedindo de avançar na trajetória que tinha planejado, ou a doença de um familiar também, que demandou um cuidado e uma dedicação especial. Situações de doença sempre geram um baque, nos paralisam, e às vezes por um período bastante longo. As situações de doença pessoal, familiar, nos fazem refletir e, na maioria das vezes, causam essa mudança de rota. Precisa se refazer a agenda, se incluir compromissos que não estavam na lista dos afazeres. No caso de um familiar, de dar uma assistência, às vezes dedicação exclusiva àquela pessoa, mudar totalmente a rotina e os seus planos, porque agora tem que se dedicar e cuidar de uma pessoa que precisa da sua ajuda, que conta só com a sua ajuda. Mas talvez também pode ser uma pessoa que precisa de ajuda, seja você, talvez você seja a pessoa que esteja nessa situação de precisar de ajuda, né? Que por algum motivo de saúde não consegue mais fazer as suas atividades rotineiras, ou depois de uma visita ao médico vai ter que, a partir de agora, incluir na sua rotina dieta e exercícios, atividade física, né? Que não estavam nos planos. Quem sabe uma visita, começar a fazer visitas a um psicólogo, para cuidar da saúde emocional, um nutricionista, um fisioterapeuta, enfim, né? Muitos são os desafios, normalmente na área da saúde, quando a gente enfrenta essas situações que fogem do nosso controle. Mas isso tudo são alguns exemplos, né? Como muitas vezes os planos que a gente faz no início de um ano podem ser mudados.
Também, às vezes, acontece num ano que não se programou a morte de um familiar, né? Um amigo querido. E dependendo do nível de relacionamento, pode nos paralisar por dias ou até mesmo por meses, até se aceitar essa morte, até se viver esse luto. Então, muitas vezes a gente fica mais deprimido e sem atitude, sem ação, e não consegue tocar a vida adiante por causa dessa perda, né? Motivos não faltam, e certamente uma vez ou outra você já viveu algum tipo de situação parecida. E mesmo que não tenha vivido essas situações que vieram para alterar os planos, muitas vezes o simples fato de não planejar e não agir foi o suficiente para não realizar as suas metas propostas. Algo do tipo: esse ano eu vou cuidar da minha saúde, e não cuidou. Esse ano eu vou cursar uma faculdade, ou vou fazer um novo curso, ou fazer uma nova faculdade, e não fez. Vou aprender uma nova língua, e não fez. Vou aprender uma habilidade manual, e não fez. Enfim, os exemplos são muitos. Mas pelo simples fato de não ter dado início ao projeto, ele não aconteceu. E o ano chegou ao fim e aquele projeto não foi realizado. E volta à lista do próximo ano. E assim sucessivamente por anos, vai se planejando, planejando e muitas vezes não se executa o que se planeja. Quem nunca, né? Fazer um balanço do ano, de tudo que se fez ou de tudo que não se fez, das metas alcançadas ou não, dos desvios de rota, é muito bom. É sempre muito bom. O mais normal, ou atípico que seja, o que tenha sido, é sempre muito bom fazer isso. Porque o ser humano tem uma tendência a ter a mente fraca, tem uma tendência ao esquecimento, tem uma tendência a dar pouco valor aos fatos. Fazer este balanço anual ajuda a enxergar o que pode melhorar, o que não pode mais esperar, o que precisa ser feito e ao que não tem tanta importância e, quem sabe, não precisa mais aparecer na próxima lista. Tem coisas que não fazem mais sentido. Entretanto, eu posso afirmar que de tudo que já foi citado e de tudo que já foi explicado nessa lista de metas, exemplificado nessa lista, e cada um deve ter pensado e imaginado em sua lista enquanto eu falo, de tudo isso que veio à memória, o mais importante, o primordial, o essencial é olhar para a sua lista e ver a mão poderosa do nosso Deus. A mão forte que te deu força para superar os desafios, a mão acolhedora que te carregou na dor, a mão suave que te acarinhou e dissipou toda a tristeza, a mão terna, a mão de um pai que ama, que sustenta, a mão que te levanta quando tu já não consegues mais levantar sozinho, a mão que te alcança onde quer que tu estejas, a mão que te tira do fundo do poço, mão que te mostra o caminho certo a seguir, mão que bate palmas para as tuas conquistas, a mão que te alcança flores pelo caminho, mão que te dá presente ao longo da jornada, mão que te toca, te coloca no colo, mão que te faz sombra no caminhar para alcançares a jornada, alcançares a chegada, a mão que te protege de todo mal, a mão que é escudo contra as flechas do inimigo. E eu poderia ficar aqui por horas falando dos atributos infindáveis de Deus, mas certamente tu sabes bem quais foram as formas como ele se apresentou para ti na tua caminhada. Tu sabes, tu conheces quem te sustentou neste ano que está se findando. E o que eu quero mesmo é te chamar a atenção. Quero abrir os teus olhos e te mostrar. Quando fores fazer o teu balanço anual, se fores avaliar as tuas metas no ano que passou, analisa cada detalhe, seja de derrota ou de conquista, seja de dor ou de alegria,
seja de aflição ou de paz, não importa. Em todas elas, certamente vais conseguir enxergar as bênçãos que Deus te deu. Porque é isso que Ele faz. Ele derrama bênção nas nossas vidas, diariamente. Diariamente. Acordar todos os dias é uma bênção. Dormir todas as noites é uma bênção. Mesmo em meio à dor. Há quem pense que só as coisas boas que acontecem são bênçãos. Mas não, não mesmo. Nas coisas não tão boas, nas coisas ruins, também há bênção. Deus faz tudo para o nosso bem. E quem consegue enxergar bênçãos em situações difíceis, consegue se conectar melhor com Deus. Mas aí você vai dizer, como pode, em meio a uma doença ou à morte, haver bênção? A cura da doença é uma bênção. E mesmo que não haja cura, o próprio tratamento, às vezes um tratamento difícil, por vezes doloroso, é uma bênção. E mesmo que fiquem sequelas, houve um tratamento. E existe um tratamento. E isso é uma bênção. Mas e a pessoa que morreu é uma bênção? Para a pessoa que morre, ao alívio da dor, seu sofrimento, se morreu em Cristo, então, está no céu, ao lado de Deus. Para nós que perdemos um ente querido, é bênção. Não vamos mais ver aquela pessoa sofrendo tanto. Sim, eu sei. Na hora ninguém pensa assim. Ninguém quer perder um parente. Ninguém quer perder alguém que se ama. É muito doloroso, é muito sofrido. Principalmente dependendo das circunstâncias em que faleceu a pessoa que nós amamos. É muito doído. Eu sei disso. Mas quando a dor passa, a gente consegue enxergar a bênção de Deus. No cuidado de tudo e que Ele sempre esteve ali. Mesmo no meio da nossa dor, do nosso sofrimento, do momento de separação. Deus esteve ali. E isso é uma bênção. Eu quero te motivar esse ano a fazer diferente. Quando fores fazer a avaliação de tudo, como foi o teu ano, das conquistas e dos desafios, olha para cada situação e veja se Deus não esteve contigo. Enxerga a mão de Deus. Veja como Ele foi misericordioso. E então você verá que em meio ao desafio e à dor, quem te sustentou e te carregou foi Deus. E isso é bênção. Na conquista ou no desafio, sempre é uma bênção. Eu quero ler com vocês do livro de Deuteronômios, o capítulo 28, quando Deus fala ao povo, que está há muito tempo atravessando o deserto e tinha a promessa da terra prometida. E ele justamente fala dessa questão das bênçãos. Ali diz, bênçãos decorrentes da obediência em Deuteronômios 28. Se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje lhes ordeno, o Senhor, seu Deus, exaltará vocês sobre todas as nações da terra. Se ouvirem a voz do Senhor, seu Deus, sobre vocês virão e os alcançarão todas estas bênçãos. E ali nos versículos seguintes ele decorre uma quantidade de bênçãos que o povo vai receber, recebeu. E isso é um texto para nós. Se nós obedecermos a Deus e se nós guardarmos os seus mandamentos, Ele vai derramar suas bênçãos sobre nossas vidas. O que nós precisamos é estar ligados a Deus. E depois, lá no versículo 8, o Senhor determinará que as bênçãos estejam nos seus celeiros e em tudo que colocarem a mão. Ele os abençoará na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. O Senhor os constituirá para si em povo santo, como prometeu com juramento, se guardarem os mandamentos do Senhor, seu Deus, e andarem nos seus caminhos. Então, a palavra de Deus, e esse é só um texto, mais textos na palavra de Deus tem como essa.
se nós andarmos no caminho de Deus, se nós obedecermos a Deus, se nós tivermos a Ele como Senhor e Salvador, o nosso único Deus, Ele nos inundará de bênçãos. Bênçãos durante muitas bênçãos na nossa vida, por muito tempo. Ele é um Deus de promessas, Ele não mente. Então, Deus vai nos dar muitas bênçãos. E a única coisa que nós precisamos fazer é estar próximos de Deus, próximos da sua palavra, para aprender quem é esse Deus e para podermos enxergar as bênçãos de Deus na nossa vida. O que não nos permite enxergar essas bênçãos, principalmente nos momentos difíceis da nossa vida, é porque nós não olhamos para Deus como Ele merece ser enxergado. Os nossos olhos estão fechados, estão obscuros, estão no meio das trevas, do momento de dificuldade. Mas a gente precisa parar e enxergar Deus como Ele é. E ali, naquele momento de dor e de sofrimento, Ele vai estar conosco, nos derramando bênçãos. Talvez a gente não enxergue isso no momento, mas com certeza, depois de passar da turbulência, a gente consegue enxergar. E aí a gente consegue dar graças a Deus por causa disso. A gente consegue ver como Deus esteve perto de mim, próximo a mim, me carregando, me dando a mão. Então, esse ano, quando vocês forem fazer um balanço de como foi o ano, e se foi um ano bom ou ruim, independente de como foi teu ano, tenho certeza que tu vais enxergar a mão de Deus em todos os momentos, te abençoando. Tem uma música do nosso cancioneiro, do inário da nossa igreja, que fala: hás de ver surpreso o quanto Deus já fez. Faz esse balanço e hás de ver surpreso o quanto Deus fez na tua vida. Que Deus continue a te abençoar ricamente, ricamente. Que o próximo ano seja um ano de bênçãos em abundância. Amém.